Aqui é Débora Luna, eu sou nutricionista com formação aqui na Inglaterra e psicóloga com formação no Brasil. E hoje eu vou entrevistar o nutricionista Rafael Marques. Ele tem um trabalho muito interessante dentro da nutrição comportamental, do comportamento alimentar. Ele vai explicar mais sobre isso. Eu vou ler rapidinho aqui o currículo dele. Ele é nutricionista, especialista em transtornos alimentares, ele é mestre em epidemiologia, pesquisador do Hospital do Coração, em São Paulo, coordenador da pós-graduação em comportamento alimentar. Muito obrigado por participar aqui do Rap Nutri, fico super feliz e honrada com a sua presença. Eu sei que você tem muito a contribuir aqui para a gente. Nossa, eu que agradeço, né? E essa facilidade hoje que a gente tem de mesmo à distância ter um discurso em uníssono. Eu aqui no Brasil, você aí na Inglaterra, e isso não impede que a gente queira falar sobre uma coisa que as pessoas precisam ouvir. Então, por favor, começa falando sobre comportamento alimentar e a nutrição comportamental. Você é coordenador de uma pós nesse assunto. Antes ainda mesmo de me formar na faculdade, em trabalhar como estagiário num ambulatório de transtornos alimentares. Então, esse manejo porque né, são transtornos do comportamento alimentar, anorexia nervosa, bulimia nervosa, compulsão alimentar, enfim. E esse manejo mais comportamental, ele acabou caindo no meu colo. Não foi uma coisa assim que eu fui atrás, foi por acaso. Mas foi assim uma coisa avassaladora, assim, quando eu entendi que a nutrição podia ser um pouco além ou muito além de a gente estar preocupado com o componente estético, aquilo para mim fez muito sentido. Em 2007, essa pós, que antes ela se chamava de Psicologia do Comportamento Alimentar, ela foi aberta pela essa instituição lá de Porto Alegre, o IPGS, muito bem. E a gente começou a falar sobre comportamento alimentar, vendo os aspectos biopsicossociais, porque a gente acaba saindo da faculdade cuidando muito do biológico, né? E acaba esquecendo o psicológico e o social. A gente começa a falar de uma nutrição mais gentil, de uma nutrição onde a saúde mental e física do paciente é que é o mais relevante, onde o peso não é a variável que mede o sucesso ou o insucesso do tratamento, que é uma coisa que as pessoas levam muito em consideração, né, por questões estéticas, na infinita maioria das vezes. Em 2010, mais ou menos, a doutora Marlia Varenga, ali do Ambulim, da USP de São Paulo, traz e cria o movimento de nutrição comportamental no Brasil. A doutora Marli tem a nutrição comportamental e aí eu assumi a coordenação dessa pós em 2015 e a partir de 2015 eu troquei o nome para manejo do comportamento alimentar. Então, se a gente falar em nutrição comportamental, é o termo que a doutora Marli trouxe, se falar de comportamento alimentar é a pós-graduação, mas acaba sendo, no fundo, tudo a mesma coisa, com o foco onde o paciente vai ser tratado com dignidade, ele não vai ser julgado, ele não vai ser oprimido, ele não vai ser obrigado a nada, ele não precisa seguir nenhum padrão que esteja estipulado por fatores externos, sejam ele a mídia, ou da família, ou de amigos. Ele vai estar lá para se relacionar melhor com o alimento, nessa relação melhor com o alimento conseguir mais saúde, e a gente não nega em nenhum tempo que conseguir mais saúde também tem o manejo do peso. A única coisa que a gente não faz é única e exclusivamente focar no peso. Ele tem que ter melhora física, ele tem que ter melhora peso, ele tem que ter melhora mental. E aí uma coisa que é importante frisar, ainda mais você que tem as duas formações, o que me causa uma certa inveja, eu assumo, nunca trabalhei dissociado de psicólogo. Isso é uma coisa muito importante. E hoje, na pós-graduação que eu coordeno, metade do corpo docente é de psicólogos. Então isso, para mim, é muito claro que nós estamos lidando com o mental desse paciente muito. E a gente vê as redes sociais aí, são infelizmente férteis em pessoas com algum problema mental em relação à alimentação. Eu acho muito bom você ter tocado nesse assunto, porque Facebook e Instagram, então, tem esse bombardeio de informação sobre transtorno alimentar e as pessoas não sabem. Então, realmente eu concordo contigo. As pessoas fazem isso de forma inadvertida. Elas não sabem que elas estão fazendo mal para outras pessoas. Mas a partir do momento que a gente vê a atriz tal está fazendo jejum intermitente e ficando 20 horas do seu dia sem comer, ou a blogueira, ou a musa fitness, ou a ex-Big Brother estão com uma dieta nova, ou estão com um comportamento alimentar totalmente restritivo, onde um grupo de alimentos paga o pato, então eles são
endemoniados, eles têm que sair da dieta de qualquer jeito. Essas pessoas, elas estão fazendo aquilo porque muitas delas, infelizmente, também estão doentes e não sabem, e isso é bem comum. E o grande perigo que tem estão gerando doenças em outras pessoas. E as outras pessoas estão ficando doentes e também não sabem. Se você entra na minha timeline, lá no Instagram, eu sempre falo para as pessoas, mais interessante do que ler as minhas postagens é ler o que as pessoas escrevem embaixo. E olha, em 90% das vezes é assim, realmente eu não me dei conta o quanto seguir essas pessoas me fazia mal, o quanto eu adoeci seguindo essas pessoas, o quanto a minha vida piorou, o quanto triste eu era. E hoje, ainda bem que há perfis como o seu, e assim como o meu, há dezenas, né, que eu faço questão, inclusive, de repostar no meu Instagram o tempo inteiro para reforçar as outras pessoas que fazem isso também. E as pessoas falam assim, ainda bem que existe vocês para abrir os nossos olhos, para mostrar uma coisa mais real e menos doentia, né? Mas, infelizmente, isso acontece com bastante frequência. Essa sedutora, você vê aquela mulher com aquele corpo escultural, que atende ao padrão, né? E essa coisa do padrão é uma coisa interessante de ser discutida também. Fiz uma postagem há poucos dias sobre um padrão, acho que era no Sudão, onde o padrão, na verdade, são rostos redondos e mulheres mais gordas. E esse é o padrão estabelecido lá para uma mulher estar no padrão de beleza. E elas estão simplesmente morrendo de tanto tomar corticoide. Na minha adolescência, a mulher tinha que ser muito magra. Depois, um pouco mais velho, ela tinha que ser gostosa. Agora, sabe o que ela tem que ser? Magra e gostosa ao mesmo tempo, não dá. Aquela bunda proeminente, aquela coxa proeminente, aquele seio que se não tem seio tem que botar silicone. Nada contra o silicone. Sabe o que me dói? É uma menina que bota silicone não porque ela tá mal, é porque ela não é aceita pela sociedade pelo fato de não ter silicone. Esse aqui é o contexto ruim. Agora, quando alguém estipula que aquele seio grande é o padrão e aquilo é o desejável, quantas meninas que, na verdade, poderiam ser extremamente felizes com o seu seio normal? Se submetem a um procedimento cirúrgico, fazem por fatores externos, né? Essa que é a parte ruim. O que diferencia a nutrição comportamental, lidar com comportamento alimentar e a nutrição mais tradicional? O principal eixo é o abandono da prescrição dietética. A nutrição comportamental, o manejo do comportamento alimentar, ele prioriza o aconselhamento nutricional, né? Nós seremos orientadores da alimentação daquela pessoa. É óbvio que a gente vai manejar o alimento, mas a prescrição dietética, ela é extremamente prisional, né? Então você fica restrito ao que está escrito naquele papel, você não tem muita flexibilidade, por mais que tenha uma lista de substituição de alimentos, que você possa fazer algumas trocas, você fica preso a quantidades, a horários, a porções, e aí, infelizmente, algumas dessas dietas prescritas, a exclusão de determinados nutrientes do seu dia a dia. A gente teve 2 exemplos grandes no ano passado, que sem glúten e sem lactose, não há evidência na ciência que isso seja necessário. Claro que existem pessoas com intolerâncias e alergias, essas estão fora da crítica, né, óbvio. Mas a gente sabe que não é isso, o modismo tem relação ao peso, né? Então retire o glúten, retire a lactose para entrar no padrão. E a gente vai para a ciência e a gente não encontra na ciência nenhuma justificativa relevante que mostre que isso efetivamente faz bem. Então, respondendo lá no início que você perguntou, é isso. A gente não prescreve dieta, até porque, também, vindo lá do histórico dos transtornos alimentares, dieta é o principal fator de risco para você ter um transtorno alimentar. Então, se você faz dieta restritiva, claro, aqueles que não são suscetíveis não vão ter. Só que tu não sabe se tu é ou não é suscetível. Você só vai saber ao momento que você se expõe àquele risco. E a gente sabe que, disparadamente, para ter um transtorno alimentar, o principal fator de risco é a prática de dietas. Pensam um pouco que o manejo comportamental fica restrito aos transtornos. Mas não, existe um outro termo que está começando a ficar corriqueiro nas redes sociais, que se chama comer transtornado. Então, são aquelas pessoas que elas não têm um transtorno alimentar, mas elas têm um comer, é autoexplicável, né? Ela tem um comer totalmente transtornado, um comer totalmente caótico. E esse é um dos principais focos, o público de mais foco da nutrição comportamental, do manejo do comportamento alimentar, fazer essas pessoas literalmente não enlouquecerem com aquilo que estão comendo, porque não é necessário. Comer bem é necessário,
Isso a gente não tem a menor dúvida. Sim. Comer saudável. Agora, comer saudável não é o que está nas redes sociais, isso a gente pode garantir. Então, eu acabo acreditando que essas pessoas que perpetuam esses comeres transtornados, esses modismos, são vítimas também desse processo, só que não sabem. É que comer transtornado não é uma doença, mas é um comportamento que está alterado, perigosamente Sim. alterado, né? É um comportamento que pode vir a ser uma doença, tem uma pode, chance, né, de tem vir. uma chance de vir ser uma doença. Tem um vídeo que eu recomendo muito que as pessoas procurem, da doutora Amália Alvarenga, ela falou essa semana, sobre o real papel do nutricionista. É um vídeo Fantástico esse vídeo, que tá no Eu Vejo, né, da Diana Gardin. tem um trecho que ela fala aquilo que para mim é a maior distorção da nossa profissão, que é alguns nutricionistas acreditam, e os pacientes por consequência também, que nós somos modeladores de corpos. Essa coisa é muito interessante, né, no comportamento do ser humano. Ele chega, às vezes, no objetivo que ele tinha traçado no início, quando ele começou a perder o peso, né, reconstruir, remodelar o corpo. Quando ele chega lá, ele não está satisfeito. Né? Aí ele vai, e essa coisa pode ir no nível de um sofrimento extremo. Né? Acaba acontecendo. E aí gera comorbidades, né? A maioria das vezes psicológicas, né? Então os pacientes relatam muita transtorno de pânico, relatam muita crise de ansiedade, algumas depressão, vezes quadros depressivos, né? Então, assim, na busca de uma coisa que provavelmente seja desnecessária ou até inútil para aquela pessoa, você acaba gerando mais doença, né? Cuidado com esses modismos, né? Muito, muito cuidado. Hoje, devido às redes sociais, e nós aqui agora somos o exemplo disso, a informação não vem mais a nós, né? A nós vamos à informação. Se a gente quer ler qualquer coisa ou assistir qualquer coisa, a internet está ali disponível para eu sentar na frente e ler aquilo que me interessa. O que eu gosto de falar é isso, assim, existe um contraponto. Existem pessoas como você, assim como eu e outras dezenas de colegas nossos, que estamos na rede social para fazer o equilíbrio da informação. É isso que eu gostaria mais de reforçar, que parece que só tem um lado, mas a gente muito devagarinho vai tomando o nosso espaço, e eu aproveito para te agradecer de novo, que cada grãozinho de areia desses que é colocado, alguma pessoa está nos ouvindo e para ela vai fazer sentido. Ela vai dizer, nossa, então existe uma outra via, eu posso me informar por outro tipo de visão, e ainda as pessoas sabem pouco disso. Então que nós, eu, você e todo mundo que esteja nos ouvindo ou vendo, e tem alguma afinidade com o nosso discurso, se torne um replicador, né? A gente precisa que as pessoas repliquem isso o máximo que elas puderem, porque os corpos fitness são replicados aos bilhões. Isso. Ok. E os outros, e todas as outras opções. Cara, como eu disse, a cada dia é um grãozinho de areia a mais. Mas a gente precisa replicar isso numa quantidade maior. Isso que eu queria deixar de mensagem final, assim. Bom, eu agradeço imensamente, e essa proposta aqui do Rap Nutri é de estar trazendo essa informação de que existe uma nutrição que não é baseada em estética, que é baseada em ciência e que ajuda as pessoas a terem uma vida melhor, uma relação melhor com a comida, com o próprio corpo. Eu agradeço demais a sua participação e gostaria que você deixasse aqui os seus contatos, onde que as pessoas podem te encontrar. Eu me concentro numa rede social que pelo menos eu consigo, acho que, fazer um trabalho mediano lá. Então podem procurar @comportamento. Não, peraí, eu preciso consertar isso. Você faz um trabalho muito bom lá. Eu sou testemunha. Então pode procurar lá no Instagram @comportamento alimentar e pode procurar pelo IPGS, né? Que é o site IPGS e comportamento alimentar, que é a pós-graduação lá. Então se tiver algum colega nos ouvindo, provavelmente tem aqui, se interesse pelo menos para saber que isso existe, pode entrar lá no site do IPGS e dar uma olhadinha na pós-graduação. Vai ser legal. Então tá ótimo. Muito obrigada. E para você que está assistindo pelo YouTube, eu vejo você no próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, dá o seu joinha.